E será que a série do Peacemaker, o Pacificador, foi engraçada e divertida como ela prometia? Ou será que ela foi uma grande decepção? Vem comigo que no vídeo eu vou trazer a crítica da série Peacemaker ou O Pacificador. E chega ao fim a série do Peacemaker ou Pacificador, personagem esse que foi apresentado no filme O Esquadrão Suicida, lançado no ano de 2021. E desde que foi anunciada essa série, eu fiquei com uma grande dúvida na minha cabeça: como eles vão trabalhar esse personagem? Porque, vamos ser sinceros, o John Cena não é o melhor ator do mundo. Ele é um ator que funciona para esse personagem, ele consegue dar uma boa dinâmica para ele, mas ele não é o melhor personagem do mundo. E ele funciona muito bem no filme do Esquadrão Suicida pela forma que o filme é tratado, pela quantidade de personagens que está em tela, por uma história interessante que está correndo de fundo. E eu fiquei pensando, como eles vão fazer com que esse personagem funcione numa série solo dele? E eu acho que o James Gunn, mais uma vez, acertou em cheio em como trabalhar esse personagem e todo o universo de super-herói, através do humor, mas sabendo dosar o humor com o drama no momento certo e utilizar esse personagem mais uma vez dentro de uma equipe, que é onde ele funciona melhor, onde ele não precisa ser simplesmente o cara que vai levar a história o tempo todo. Tem personagens na sua volta que levam a história junto com ele. Porque existem outras série de super-herói, onde ele tem uma super equipe em volta dele, mas ele precisa ser o centro das atenções. Aqui em Pacificador, ele não precisa ser o centro das atenções. O grupo vai levando a história com ele e assim tudo flui muito melhor, fazendo com que a melhor parte do Peacemaker funcione nessa série, que é a parte que ele usa a comédia, a sátira, aquele humor mais bobo que consagrou ele em Esquadrão Suicida e que funciona muito bem aqui. Eu gosto da introdução dos novos personagens, gosto muito do Vigilante e como o Vigilante funciona perfeitamente como uma escada pro Pacificador fazer suas piadas. Ele é uma dupla que funciona muito bem em tela, como os dois muito bobos, com umas piadas bobas, até meio infantis, acaba dando uma química entre os dois que funciona muito bem em tela, fazendo com que facilmente você goste do Vigilante e goste de toda a equipe, porque esse é outro fator que o James Gunn trabalha muito bem e que era um outro medo meu. Como ele vai trabalhar essa equipe? Ele vai trabalhar bem a equipe ou vão servir só como alívio cômico pro Peacemaker? E todos funcionam muito bem como uma equipe. Ele consegue trabalhar todos muito bem, ele consegue fazer com que todos funcionem em tela, tanto que chega num ponto onde eles acabam se tornando meio que uma família ali, né? Viram finalmente amigos e não parece forçado, não parece mal feito. O James Gunn conseguiu trabalhar tão bem esses personagens que você torce por eles, quer ver mais deles, e isso é muito interessante. Um problema que eu tenho com essa série é que eu acho que seria mais interessante se o grande conflito fosse um pouquinho menor. Eu acho que funcionaria melhor, daria mais camadas pro Peacemaker, mostraria mais a habilidade dele nas partes de combate, algo que eu acho que poderia ser mais utilizado. Outra coisa que eu senti falta aqui, é bem usado no último episódio e um ou outro episódio bem específico, em momentos bem específicos, mas não conseguem utilizar tão bem. O James Gunn não consegue utilizar tão bem uma das melhores coisas que tem dele no filme do Esquadrão Suicida do Pacificador, que é a violência, a agressividade em tela, algo que eu senti um pouco de falta, e eu acho que o conflito poderia ser um pouco menor. Apesar de um grande spoiler aqui, obviamente vai ser um spoiler, afinal eu tô falando da série, o James Gunn conseguiu quebrar uma crítica minha que todo filme tem, não tem como fugir, a gente só ignora em todo filme de herói, e aqui ele respondeu perfeitamente. Que é aquela crítica que sempre vira que assim, numa ameaça tão grande, como os personagens, como os maiores heróis daquele universo não perceberam? Quando você vê um filme da DC ou da Marvel, você sente isso. E aqui ele responde isso no final da temporada, mostrando a Liga da Justiça chegando depois que o conflito já acabou. Isso eu achei super interessante e respondeu essa brincadeira que todo mundo faz. Com um grande conflito desse, onde estavam os grandes heróis? E aqui o James Gunn faz muito bem, com uma piada muito boa. Inclusive eu gosto muito como o James Gunn, através das suas piadas e pequenos momentos, consegue expandir muito bem o universo DC, abrindo várias portas para várias coisas que eles podem fazer. Desde pequenos quadros, a pequenas citações, a pequenas coisas que ele faz durante todos os episódios, acaba expandindo muito o universo DC, algo que eu acho muito interessante. Eu também gosto bastante de como ele consegue trabalhar a consequência da série o tempo inteiro. Porque isso é um grande problema que séries de comédia têm. Ela ser uma comédia o tempo inteiro e faltar aquela ação, faltar aquele peso. E não faltou isso em Peacemaker. Tanto com a parte da polícia como com a parte do pai dele, você consegue sentir esse peso, você consegue sentir essa ameaça, você consegue sentir que não tá ficando só preso naquele grupinho ali. A cidade tá sendo afetada e a gente vê isso. Gostei bastante disso. Eu falei que tem poucas cenas de ação, mas quando ela tem, elas são muito satisfatórias, muito bem feitas e
acabam agradando bastante, assim como a comédia, como eu falei. A comédia é bem feita e ela vai subindo a cada episódio, fazendo com que quem está assistindo a série não se sinta enjoado ou cansativo com o que está acontecendo em tela, por ser piadas o tempo inteiro. Tem piadas, nem todas as piadas funcionam, isso é normal, afinal, o humor é relativo. Muita gente pode gostar de uma piada e uma outra pessoa não gostar da outra. Mas pra mim a série funcionou, eu dei algumas risadas em vários episódios, como eu falei, não funciona o tempo inteiro, mas ela funciona como um todo. Eu gosto da dinâmica dos personagens, como um vai se desenvolvendo em cima do outro. Gosto do passado, como o James Gunn consegue desenvolver o Peacemaker de uma maneira coerente, mas sem perder tempo, e no meio, às vezes, de um humor ou outro, mas sabendo dosar, algo como eu já falei, funciona muito bem. E eu também gosto bastante de como as partes que tem CGI da série funcionam bem. Desde a parte da própria águia, que em alguns momentos precisa de CGI, até alguns momentos de capacete, eu achei que funcionou bem. Não é nada extraordinário, não precisa de tanto assim, mas quando precisa, funciona bem. E é uma série gostosa, divertida de se assistir e muito boa, de um diretor muito bom que estava muito inspirado aqui. É como eu falo, a DC liberou o James Gunn para fazer o que ele quisesse, com piadas mais pesadas, com uma coisa mais pesada. E mesmo assim, ele não perdeu a mão. Ele conseguiu aqui em Peacemaker entregar uma série com uma ótima trilha sonora, com ótimos personagens, muito bem desenvolvidos, com boas cenas de ação e ainda por cima uma comédia que funciona muito bem e que em poucos momentos fica exagerada ou cansativa. Concluindo, Peacemaker é uma série muito boa, que tem ótimos personagens, uma ótima comédia, uma direção muito boa e um roteiro muito bom escrito pelo James Gunn, algo que não surpreende ninguém, porque quando ele trabalha bem feito. E como eu falei durante a crítica, ainda mais numa série como essa, que liberam para ele fazer o que ele quiser. Tendo liberdade, um cara tão inteligente e com uma capacidade de escrever tão boa como ele acaba entregando uma série tão boa como é Peacemaker. E por isso que eu fecho Peacemaker com uma nota 8,5 de 10. Curte para fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, o que você achou da série do Peacemaker? Que nota você daria para ele? Comenta aqui embaixo. E eu volto no próximo vídeo.